Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Tava difícil demais pra mim enxergar. Fiz a cirurgia, eu abri o olho, eu já vi tudo. Falei, eu disse, Deus é maravilhoso, tô enxergando. Esperei muito por esse dia, agora é só olhar pra frente e ser feliz. É isso que o Opera Paraíba faz. Acaba com a espera das cirurgias e transforma vidas. Já foram realizadas mais de 38 mil cirurgias. Só este ano foram mais de 7 mil, superando todas as metas. O Opera Paraíba já salvou milhares de vidas e hoje é um programa referência no país. Viu? Esta é a saúde do governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando essa edição especial do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, nessa edição especial do programa de hoje, em homenagem ao escritor patoense Flávio Sátiro Fernandes, que faleceu na última sexta-feira, dia 14 de abril. Em uma de suas poesias, o Dr. Flávio Sátiro escreveu que o tempo é rio, por onde flui o existir. O Dr. Flávio Sátiro foi uma peça fundamental para as articulações que resultaram na criação da Fundação Hernando Sátiro, tendo contribuído de maneira ininterrupta para a realização de diversos eventos e projetos em várias áreas. Era apaixonado pelas letras e pelos livros, sendo membro da Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, do Instituto Histórico e Geográfico da nossa querida Patos, do Instituto Histórico e Geográfico de Campina Grande, da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, da Confraria dos Bibliófilos e também de diversas outras entidades e instituições culturais, tanto de Patos
como da Paraíba e também do Brasil. Como escritor, publicou várias obras em diversas áreas, a exemplo de romances, poesias, histórias locais e livros técnicos. Recebemos o Dr. Flávio Sátiro para uma entrevista no último dia 4 de outubro, onde conversamos mais de 1 hora sobre sua infância e adolescência aqui no sertão, sobre a forma que ele gostava de escrever. Conversamos também sobre os grandes escritores patoenses, sobre a revista Gênios, sobre a convivência com seu tio Hernani e sobre como a literatura era um afago no dia a dia corrido de uma pessoa que trabalhava com números e análise de dados. Como forma de homenageá-lo, a Fundação Hernani Sátiro decidiu exibir novamente essa entrevista que você confere a partir de agora. Olá pessoal, aqui é o professor Deusima Dias e estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje para mais uma edição super especial desse nosso programa, o Dr. Flávio Sátiro Fernandes, uma das grandes referências culturais aqui do estado da Paraíba, ex-presidente do Tribunal de Contas do estado, escritor, membro da Academia Paraibana de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Patos. Então é um prazer muito grande, receber o Dr. Flávio hoje aqui. Essa entrevista ela já vinha sendo articulada já há quase 1 ano, desde a época da pandemia, mas enfim, depois de várias conversas, finalmente deu certo, Dr. Flávio, essa conversa, e é um prazer tá recebendo o senhor aqui. Dr. Flávio Sátiro Fernandes nasceu em Patos no ano de 1942. Em 1960, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde se graduou em 1964. Voltando à capital do sertão, passou a exercer a advocacia, tendo sido nomeado advogado de ofício. Ainda em Patos, fundou em 1969, juntamente com José Gomes Alves, a Faculdade de Ciências Econômicas, da qual foi o primeiro diretor. Lecionou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e foi o primeiro diretor da Escola de Agronomia e Medicina Veterinária de Patos, que daria lugar à criação do atual Campus 6 da Universidade Federal da Paraíba. Em janeiro de 1974, é nomeado membro do Conselho Estadual de Educação e, em maio do mesmo ano, assumiu a Secretaria do Interior e Justiça do Estado. Em 1977, ingressou na Universidade Federal da Paraíba como professor. É membro de diferentes instituições culturais, institutos históricos e Academia de Letras. É autor de diversos livros, tanto na área jurídica como também na área literária. São romances, poesias e também biografias. É autor de uma das principais obras envolvendo o patrono da Fundação, o patrono da Funes, o patrono da Fundação Hernani Sátiro. Então, Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural. Bom, quero dizer inicialmente que é uma grande satisfação para mim participar deste programa Funes Cultural, levado a efeito pela Fundação Hernani Sátiro, em parceria com a TV Sol. E, ao mesmo tempo, quero parabenizar tanto o Deusimar como a Fundação, e notadamente a TV Sol, por essa responsabilidade cultural que eles revelam ao levar a efeito um programa dessa qualidade, desse jaez, que serve não apenas para glorificar o patrono da Fundação, mas serve, sobretudo, para dinamizar a cultura de Patos. Através deste programa, nós assistimos semanalmente a eclosão de novos nomes, de novos valores que se manifestam através de livros e que são revelados pelo programa da Funes Cultural. Então, é uma grande satisfação para mim participar desse programa
e é também uma alegria em poder parabenizar os seus organizadores. Muito bacana, você já pôde perceber que será um bate-papo bem legal, será um bate-papo que você vai poder inclusive compartilhar, você que está acompanhando através das redes sociais, da TV Sol, YouTube, Facebook, você que está nos escutando através da Rádio Tabajara, você que está acompanhando o programa Fundos Cultural através também da Brisa TV. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais essa edição do programa Fundos Cultural. Doutor Flávio, eu queria começar essa entrevista, né, pedindo para que o senhor falasse um pouco sobre a sua vivência, né, aqui, a sua infância, a sua adolescência aqui na capital do Sertão. Boa oportunidade, eu agradeço sinceramente esse momento. Eu, como foi dito, nasci em Patos e aqui me criei, né? Fiz os estudos primários no Grupo Escolar Rio Branco, no antigo Grupo Escolar Rio Branco, né? Situado onde é hoje o Fórum Miguel Sátrio, né? Então, eu ali estudei, terminei o primário, curso primário, né? Naquele tempo pontificavam experientes professoras e mestras, né, como a professora Alice Dias, como Maria Esther Fernandes, Lila Leite, né, Dona Daura e várias outras que se dedicavam de corpo e alma ao ensino primário daquele estabelecimento. Então terminei ali e logo em seguida fiz o exame de admissão para o ginásio, curso ginasial, e ingressei no célebre ginásio diocesano de Patos, dirigido pelo Monsenhor Manuel Vieira, né, grande educador paraibano, que se dedicava a orientar e a dirigir aquele estabelecimento de ensino. Então, o ginásio diocesano foi, portanto, outro ponto assim, de parada para os meus estudos, que se desenvolveram ali de 1953 a 1956. Né? Em 1956, concluí o curso ginasial. Nesse tempo não havia ainda o curso de segundo grau, o chamado curso científico em Patos. Todos que terminavam o ginásio eram obrigados a seguir para outra localidade, Campina Grande, João Pessoa, Recife. No meu caso, eu segui para Recife, onde já estudavam irmãos meus, né? E então foi mais fácil, seria mais fácil para mim, né? Até porque eu terminei o ginásio com 14 anos, né? E tive de sair de casa aos 15 anos para o Recife. E lá encontrei outros colegas, né? Colegas de ginásio e também amigos de infância que já estudavam por lá. E assim foi fácil estudar naquela capital, matriculando-me no célebre colégio Padre Félix. O colégio Padre Félix era dirigido pelo desembargador Rodolfo Aureliano, né? Um grande nome da magistratura e também do ensino pernambucano. Bom, então, a parte, né, em relação à minha infância e adolescência, né, está resumida aí, né, do curso primário até o curso ginasial, porque a partir daí eu já me desloco, né, já deixo Patos para outros caminhos, outras vias. Né? Então é isso o resumo que eu faço, né, da minha infância e adolescência. A infância, eu diria ainda, eu residia, na minha infância, meu pai residia aqui na rua Solano Lucena, mais ou menos onde hoje é
depois, quer dizer, ele saiu, nós fomos morar ali em frente ao Cristo Rei, né? Mas até então nós morávamos ali na rua Solano Lucena, e na casa mais ou menos onde se situa, ou se situava a antiga Casa C. Barros, né? Depois ali em C. Barros, Narciso Maia, né? Aquelas lojas que Sim. com o progresso foram surgindo, né? Mas no meu tempo era casa de residência com uma porta e 4 janelas, né, das quais eu me apoderei de uma e ficava sempre ali à tarde, né, sentado e olhando o movimento. Eu até escrevi uma crônica, foi publicada na antologia da Crônica do Sertão, editada pela Confraria dos Bibliófilos, em que eu intitulei de O Mundo Visto da Janela, porque na minha infância eu sentava ali na janela da casa e via passar tudo, né? Aqueles carros e caminhões que vinham do interior, por exemplo, carregados de algodão, né? Em demanda, ou direcionados a Patos, ou então em demanda de Campina Grande, que já era o grande empório, né, algodoeiro do Nordeste, viu? E passavam outros, por exemplo, casamentos, né? Minha casa era quase em frente à igreja e sempre havia casamentos, eu da janela observava o movimento dos casamentos. Enterros, todo enterro passava né, por ali, entrava na igreja, recebia as bênçãos do sacerdote e seguiam rumo ao cemitério, né? Então era uma rua movimentadíssima, né? E que eu apreciava justamente da minha janela, por isso eu intitulei a crônica de O Mundo Visto da Janela. Viu? Bom, eram esses os pormenores e com relação às brincadeiras, eram aquelas mesmo de brincadeiras de crianças, né? Bolinha, vamos dizer, academia, essas coisas, né? Que talvez hoje já tenham desaparecido. Hoje é tudo no clique, no celular. Hoje é na tela. Não tem mais os encantos de antigamente. Pois é. O senhor viu, inclusive, a evolução econômica da cidade através da janela, mas o senhor não foi só telespectador através da janela, né? O senhor participou, inclusive, da história da cidade de Patos, né? Dentre outras coisas, da história do início do ensino superior aqui na cidade de Patos. E eu queria passar para esse tema agora, porque poucas pessoas sabem, doutor Flávio, da sua importante participação no início do ensino superior aqui, inclusive trabalhando junto, né, com o José Gomes Alves, né, fundador da Fundação Francisco Mascarenhas, antigamente, hoje Unifip, e eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente. Pois não. Em 1968, a Fundação Francisco Mascarenhas, que era dirigida por José Gomes Alves, encaminhou ao Conselho Estadual de Educação um pedido de autorização de funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, né? Um curso de Ciências Econômicas. O Conselho Estadual de Educação, através até mesmo de um relator que era de Patos, o Conselho Estadual de Educação negou a concessão dessa autorização. Então foi uma, digamos, água na fervura daqueles que se entusiasmavam por isso, porque de repente tudo frustrado, não haveria curso superior, não haveria faculdade, porque o Conselho havia derrotado ou extinto aquela pretensão. Bom, iniciado o ano 1959, Zé Gomes
me procura e me chama para colocar em funcionamento a Faculdade de Ciências Econômicas. E disse até assim, o negócio da autorização a gente resolve depois. Ele era meio era meio impetuoso, assim, o negócio. Eu fui na onda também, né? E abri a Faculdade de Ciências Econômicas. Agora, eu me lembro que eu fiz mandei imprimir a solicitação, requerimento de matrícula, né? Ou melhor, não é nem de matrícula, de inscrição no vestibular, né? No vestibular, que a gente ia abrir, né? E no final, né? Me lembro bem, se houver ainda esses arquivos, esses papéis nos arquivos da Fundação, estará lá. Uma notinha, né? Declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento de que a Faculdade de Ciências Econômicas não obteve ainda autorização para funcionamento, né? Livrando, foi bem, não, isentando, né, a Fundação Francisco Mascarenhas de qualquer responsabilidade sobre as possíveis consequências desse ato. Quer dizer, fez o vestibular quem quis, né, sabendo que a faculdade funcionaria sem autorização. E, no fim, deu tudo certo. Quer dizer, Patos passou a contar com uma faculdade. Posteriormente, o professor Raul Córdola, que era um grande expert em questões legais relativamente ao ensino superior, né? Ele veio aqui a Patos e conversamos, eu, Zé Gomes e ele tomou a si, né, o trabalho de obter do Conselho Estadual de Educação o referendamento a esse funcionamento, quer dizer, da Faculdade de Ciências Econômicas. A Faculdade de Econômicas posteriormente foi autorizada legalmente, não houve problema nenhum, e, né, esse nosso trabalho deu certo, né? Eu dirigi a faculdade durante 5 anos, né? E há quem diga, eu não concordo, mas há quem diga que se não fosse esse meu trabalho inicial, Patos hoje não teria esse conglomerado de cursos superiores, né, que envolve até medicina, direito, engenharia, tudo mais, né, porque tudo começou naquele ano de 1969 com a semente, né, que plantamos da Faculdade de Ciências Econômicas de Patos. Olha que coisa interessante, né? Porque os próprios alunos, como é importante a credibilidade de quem está à frente do processo. Porque os próprios alunos, estando cientes de que não havia ainda autorização, mesmo assim houve uma grande procura, né, para a realização do vestibular. Eu acho que isso é fruto, inclusive, da credibilidade das pessoas que estavam envolvidas inicialmente nesse processo, né? Porque... E só aquela declaração ali, quer dizer, aquela observação, né, peremptória, já fazia crescer, como você diz, a credibilidade. Quer dizer, não estão fazendo nada escondido, né? Está tudo às claras e vamos aqui embarcar nessa onda. Pois é, e Patos se torna um dos grandes polos universitários do interior do Nordeste, né? Que bacana. Pessoal, vocês estão acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje o querido doutor Flávio Sátiro Fernandes, escritor, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, também membro da Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, para esse papo bem bacana, com resgates históricos e culturais sobre algumas trajetórias importantes aqui da nossa região. Doutor Flávio, o senhor tem diversas publicações, né? Livros técnicos,
né? Também romances. Eu estou aqui com um livro técnico que é o História Constitucional da Paraíba, né? Esse livro é uma das referências, né, da história constitucional aqui da Paraíba. Ele é muito usado em pesquisas acadêmicas. Eu conheci esse material quando eu era estudante de Direito lá na UFCG, lá em Souza, né? E eu olhei na biblioteca e disse, olha, esse rapaz aqui é de Patos, viu? Esse é de Patos, tem credibilidade. Ainda não conhecia mais profundamente a sua atuação. E tem também o perfil biográfico da atuação parlamentar do Hernani, crônicas, romances. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua produção literária, que versa muito, né? Tanto na produção de obras técnicas, como também versa sobre escrita criativa, né? Tá, muito obrigado por essa oportunidade. O meu primeiro livro, né, foi ousadamente um romance, né? O romance Festa de Setembro, né? Festa de Setembro. Festa de Setembro, não ou como o nome indica, nada mais é do que o relato romanceado da nossa festa da padroeira, né? Popularmente conhecida, popularmente denominada Festa de Setembro, porque é uma festa que ocorre no mês de setembro. Eu fiz isso com o propósito não só de romancear, né, a festa, mas de criar um marco assim histórico, porque a festa que eu relato no romance é a festa de antigamente, né? A festa de antigamente, a festa de setembro, em que havia rigorosa e tradicionalmente 2 pavilhões, né? 2 pavilhões, pavilhão tal e o pavilhão qual, quer dizer, a denominação variava sempre, né? Houve um ano que eu me lembro de que os pavilhões se denominaram Flamengo e Fluminense, né? Que era justamente o Fla-Flu, né? Era o que chamava as multidões, né? O grande prédio que tradicionalmente carreava milhares de pessoas para o Maracanã, né? Então, Flamengo e Fluminense. E isso teve o propósito também de proporcionar, né, de facultar a que o jornalzinho da festa, que costumeiramente se publicava naqueles dias, fosse chamado de Fla-Flu, né? Então, eu me lembrei, o jornal, né, desse ano foi chamado de Fla-Flu, né? Várias outras denominações eram dadas ao jornalzinho da festa. Mas nesse ano, de Flamengo e Fluminense, a denominação era Fla-Flu. Bom, mas o que eu quero frisar, e me desviar um pouco, é que a festa de setembro continha 2 pavilhões. Eles eram até mesmo separados pelo coreto, onde ficava a banda de música, né? A banda de música vinha, tocava, ficava ali em frente à matriz, na hora da bênção, né? Tocava, né, festivamente, e depois a banda de música vinha e se posicionava no coreto que estava entre o pavilhão A e o pavilhão B, né? E todo um universo de, vamos dizer, atrações existia na festa, não só nesses pavilhões sociais, mas na chamada bagaceira. A bagaceira era todas aquelas barracas que se estendiam
né? Ali da igreja, ia até a Praça Getúlio Vargas, ali subindo na Bossuet Vanderlei, ali era meio escondidas, né? Não podia aparecer muito, certas donas de barraca que vinham de outras, né? De outros limites, viu? Mas o certo é que a bagaceira era, digamos, como eu disse, eu digo no livro, um mundo de animação. Um mundo de animação. Então, na realidade, hoje não mais existe. Não existem esses pavilhões, né? Não há mais quem queira se responsabilizar por esses pavilhões. Bom, não adianta dizer como é hoje, porque todo mundo sabe, né, o que ocorre hoje, diferentemente de antigamente. Então, eu quis deixar com esse romance um marco histórico, né, para que quem lesse, né, ficasse sabendo como eram as festas de antigamente. Então, esse foi o meu primeiro livro, o romance Festa de Setembro, que obteve, né, digamos assim, boa receptividade, né? Mereceu alguns artigos, né? Inclusive recebi uma carta de Jorge Amado elogiando o livro, né? E dizendo que se eu continuasse iria ter um lugar seguro na novelística brasileira. Essa foi a expressão que Jorge Amado usou. É uma preciosidade, uma carta dessa. É, né? tá bem guardada. Viu? Bom, então isso eu escrevi, publiquei, quando ainda residia aqui em Patos, né? Em 1974 eu fui para João Pessoa, né? Em 1975 ingressei no Tribunal de Contas e a partir daí fiquei a braços com a questão, com a temática técnica, né? De pareceres, de acordos, de decisões, né? Sobre as contas governamentais e estaduais e municipais, né? E isso, evidentemente, me exigiu a elaboração de trabalhos técnicos que eu, já em 1976, 1977, publiquei ou reuni, né, em um livro que eu denominei Aspectos do Direito Público. Esse aspecto do direito público, ele continha os pareceres e depois os votos que eu dei como, primeiramente, procurador-geral do Tribunal de Contas e depois como conselheiro, né? Então fiquei, né, abraços com essa literatura técnica, digamos assim. Mas publiquei em seguida um outro romance, né, com temática patuense também, que foi A Cruz da Menina, né? A Cruz da Menina é um relato romanceado daquele fato que aqui ocorreu. Inclusive eu mudei alguns, não botei nomes reais de alguns personagens, eu mudei, né? Porque nesse tempo alguns ainda viviam, não quis assim ir direto, né? Mas deu tudo certo. E esse romance também, tanto A Cruz da Menina como Festa de Setembro, foram tiradas 2 edições, e eu estou pretendendo tirar a 3ª edição da Festa de Setembro, que muita gente desconhece, muita gente não sabe, né, não leu esse romance, e mais uma edição servirá para ampliar o conhecimento. Esse livro ele foi muito citado, né? Esse romance A Festa de Setembro, tanto A Festa de Setembro como a Cruz da Menina, ele é muito citado
por aquelas pessoas que continuam produzindo sobre a historiografia local, né? Então, recentemente, eu estava conversando com o nosso querido Romildo, né? E Romildo tem materiais lá no Ponto da História, né? Que é um espaço que ele abriu recentemente, em que ele tem certas preciosidades, revistas, livros. E esse romance, a Festa de Setembro, ele é citado, né, inclusive como bibliografia básica para quem quer entender um pouco sobre a história da cultura aqui na cidade. Eu queria continuar nesse tema da literatura, falando exatamente um pouco sobre a sua atuação, né, profissional como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. É um trabalho extremamente técnico, né, eu acredito que muito cansativo, né, um trabalho que você não pode errar, né, porque você está lidando ali com números, com cálculos, é uma legislação que versa sobre direito financeiro, direito econômico, enfim. Então, eu entendo que, eu acho que a literatura, né, servia como uma válvula de escape, doutor Flávio, dentro esse dia a dia lá no Tribunal de Contas, né, os pareceres, os acórdãos, né, os problemas que apareciam no dia a dia, os prefeitos que apareciam, os advogados. Então, em meio a toda essa parte técnica, a literatura era um afago, uma espécie de fuga? Realmente, não deixava de ser, né? Porque me levava para digamos assim, outra área, né? Outra área. Deixava, por enquanto, por um momento, aquela aridez dos números, né? Para me lançar justamente no campo mais afável, né, da ficção, né? Isso não só em relação ao romance, mas também escrevia contos, né, que eram publicados no Correio das Artes. E além dessa, porque nessa área de técnico mesmo, eu lancei um livro que foi publicado, teve um lançamento, digamos, edição nacional pela editora Fórum, né? Então, esse livro, ele não continha, vamos dizer assim, pareceres, né? Mas eram artigos, eram ensaios, também de natureza técnica, né? Não se resumia a pareceres ou votos, mas era também artigos, né, que tratavam dessas questões, né, jurídicas e contábeis. Porque já nessa época, como professor da Universidade Federal da Paraíba, professor de Direito, né, eu tinha de me dedicar também aos problemas, quer dizer, não propriamente contábeis, né, do tribunal, mas questões relativamente ao direito constitucional, ao direito municipal, né, disciplinas das quais eu tratava como professor do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, né? Por isso também me foi dada a oportunidade de elaborar a segunda edição desse livro que você tem aqui, História Constitucional da Paraíba, né? A segunda edição ampliada, porque essa primeira tiragem cobre apenas as constituições paraibanas de 1891, né, 92, até a de 1947, né, 1947. A segunda edição já pega de 1947 a de 1989, quer dizer, a última Constituição paraibana, né,
elaborada pela Assembleia Legislativa. Então, eu tive a oportunidade de ampliar esse livro, História Constitucional da Paraíba, que teve também uma tiragem da editora Fórum, de Belo Horizonte. Então, foi uma edição, assim, digamos, nacional, mais abrangente, né? Que foi muito gratificante, essa parte. E além dessa edição, né, eu me dedicava a publicar em revistas e jornais, né, esses artigos e ensaios de natureza jurídica. Que bacana. Pessoal, vocês estão acompanhando o programa Funes Cultural nessa edição especial de hoje, recebendo o querido Flávio Sátiro Fernandes, né? Flávio Sátiro, que está batendo esse papo, né, sobre história, sobre literatura, né, e sobre a sua contribuição para o desenvolvimento cultural aqui do nosso estado, especialmente da nossa região. Doutor Flávio, eu conheci essa revista, né, o senhor foi fundador dessa revista, a revista Gênios, né, para o pessoal que está em casa. É uma revista fantástica, um material editorial fantástico, um conteúdo espetacular, né, totalmente diversificado, né, atual. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essa ideia, falasse um pouco sobre essa revista, porque realmente é um material assim, de muita qualidade, um material assim, que tem uma diversidade de temas, né, que as pessoas elas podem mergulhar aqui no universo da literatura, da história, né, da cultura, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa revista. Muito obrigado por esta oportunidade. Em 2012, eu me aposentei do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, do qual fui presidente 3 vezes. Então, me aposentei e, para não ter que ficar sem fazer nada, eu imaginei e criei essa revista Gênios, né? Revista Gênios, que já vai no seu número 52. Quer dizer, isso em termos de Paraíba é uma, digamos, uma performance que eu mesmo considero extraordinária. Quer dizer, uma revista, e todos se referem a isso, quer dizer, uma revista cultural, quer dizer, na atualidade, chegar ao número 52. Agora, é bem verdade que eu faço ginásticas para isso. Por exemplo, as edições iniciais, né? As edições iniciais, até mesmo essa aqui, por exemplo, 32 páginas, mas as edições iniciais eram 60 páginas, 50 páginas. As atuais, né? As atuais, para não ocasionar uma parada, né, nessas tiragens, eu tive de reduzir, né, tanto a tiragem como o número de páginas para 20, né, mas sem perder, digamos, a qualidade, né, sem perder a qualidade da revista. Em termos de impressão, né, em termos gráficos, pode ver que mantém aquela mesma linha de boa impressão gráfica, né? Boa impressão.
E em termos de conteúdo, né? O conteúdo permanece com, digamos assim, de valor, né? Para essa revista. E espero, né? Ela agora é quadrimestral, né? Ou melhor, trimestral, né? Ela é trimestral. E eu espero, a partir do próximo ano, retomar, né, a revista nos seus moldes antigos, né? Mantendo o conteúdo, mantendo vamos dizer assim, a sua grande performance no que diz respeito ao valor, né, editorial, tanto gráfico como no que tange as matérias, né, que ela divulga em todos os seus números. Então, a Gênios é isso, quer dizer, um decorrente ou resultante de um esforço, eu diria até sobre-humano, para ser mantida em funcionamento. Pois é, eu estou vendo aqui que o time de colunistas e colaboradores, né, é um time de respeito, né? Carlos Alberto Jales, Carlos Alberto Azevedo, né, Otacílio Nóbrega, Antônio Carlos Ribeiro, Milton Marques Júnior, Ângela Bezerra de Castro, Ailton Elisário, nosso querido José Otávio de Arruda, né, fizemos já uma entrevista, inclusive com o nosso querido José Otávio, lá no escritório dele. Então, assim, é um material que realmente, né, você que está nos vendo, você que está assistindo, também escutando o programa Fundos Cultural, vale a pena, né, pesquisar sobre esse material de altíssima qualidade. Doutor Flávio, o senhor, né, também está na história da nossa fundação, né, da Fundação Hernandes Sátero, que é a idealizadora, né, desse programa Fundos Cultural, esse espaço que já vem há 2 anos, né, entrevistando pessoas, discutindo temas, esse espaço que é uma produção, né, da Fundação Hernandes Sátero com a TV Sol, também a Rádio Tabajara. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Fundação Hernandes Sátero, né, sobre a sua relação com a Fundação Hernandes Sátero, desde a sua fundação, né, até os dias atuais. Pois não. Esse é um bom tema para conversarmos aqui. A Fundação Hernandes Sátero, ela foi instituída por iniciativa do governador Tarcísio Buriti para servir não apenas como veículo de preservação da memória do patrono, não é? Mas como um veículo também de aceleração cultural da nossa cidade, não é? Da nossa região. Em relação ao patrono, antes de tudo, eu queria dizer que se trata, sem dúvida, de uma das mais perfeitas organizações de homem público, quer como parlamentar, quer como governador, quer como membro do Poder Judiciário, já que ministro do Superior Tribunal Militar, ele foi, né, durante alguns meses, dali saindo para candidatar-se ao governo do Estado. Então, eu quero aqui ressaltar o trabalho da Fundação, não é? Que não se restringe a cultuar
o seu patrono, mas que se direciona e se entrega a um trabalho como esse que você dirige, né? Um programa de aceleração cultural, um programa que favorece a Fundação incorporar-se cada vez mais à ambiência cultural da cidade, né? Através dos seus autores, através dos livros que aqui surgem, através dos que pesquisam sobre a história de Patos. Então, a Fundação Hernando Sato foi para tudo isso criada. E me coube, foi-me dada a tarefa, por exemplo, de elaborar os seus estatutos, né? A sua lei orgânica, né? E depois disso, desse trabalho, ele foi entregue ao governador do estado, que, através de instrumento legal próprio, né, aprovou esses estatutos, publicou-os e os pôs em funcionamento, ensejando assim o andamento dos trabalhos da Fundação. E, através de seus diferentes presidentes, né, seus vários dirigentes, a Fundação, deve-se dizer, vem satisfazendo as suas finalidades, vem cumprindo as suas finalidades, seja através da publicação de livros, né? Seja através da publicação de livros, seja através do desenvolvimento de iniciativas como esta da Fundes Cultural, levado a efeito em parceria com outros órgãos e entidades, como a TV Sol, né? A TV Sol. E, durante todo esse tempo, sempre que me foi solicitado, eu jamais deixei de contribuir, de colaborar para o êxito dos trabalhos da Fundação. Ora orientando, ora apontando uma ou outra sugestão, né? Ora demonstrando que tal ou tal coisa não daria certo. Enfim, auxiliando na condução dos trabalhos, né? Isto desde o seu início. É claro que eu não me meto assim, eu não sou chamado, mas sempre que me chamam, eu procuro colaborar. É uma honra, né? Inclusive, poder contar com essa colaboração, né, de alguém que tem, de fato, um apreço à cultura, também à instituição. Doutor Flávio, eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre a sua relação com o Hernando Sátiro, né? Nós estávamos conversando aqui em off, antes do programa começar, que a vida de vocês dois, assim, a vida adulta, né, de uma maneira muito corrida, muitas vezes ele em Brasília, né, o senhor João Pessoa, enfim, mas como era essa sua relação com o Hernando Sátiro? Vocês conversavam mais sobre política, sobre literatura, né, sobre o dia a dia, como era essa relação? Bom, com relação a temática, era variada. Ora era política, ora a literatura. Evidentemente, todos os que conheceram o amigo velho sabem que, numa roda de conversa, né, a palavra estava com ele, né? Os circunstantes podiam participar, mas, digamos assim, de maneira auxiliar,
porque a principal voz, né, o principal ato era dele. O que, vamos dizer, era considerado, vamos dizer assim, uma satisfação para aqueles que o ouviam, porque era um papo, não é, animado, né? Ele dava conta das suas atividades políticas, que não eram poucas, né? Suas atividades parlamentares, né? E uma pessoa que conhecia, vamos dizer, Deus e o mundo na política brasileira, né? Ele se articulava, né? Porque a principal atividade dele durante toda a vida foi a atividade parlamentar, né? E a atividade parlamentar, o que é? A atividade parlamentar é a conversa, é o diálogo, é o deputado que chega para outro e começa a conversar, começa a tentar convencer o colega disso, daquilo, ou seja, parlamenta, né? Conversa, desenvolve um raciocínio em determinado sentido, né? Esse é o significado mesmo da palavra parlamento, quer dizer, o parlamento é o local onde se parlamenta, onde se conversa, onde se fala a respeito disso ou daquilo, quer dizer, de todas essas questões. E o amigo velho, sempre que vinha aqui, então sua casa se enchia, né? A casa se enchia, todos prontos a ouvi-lo, e eu sempre estava lá. Nos momentos em que estávamos apenas eu e ele, então a conversa fluía também, neste ou naquele sentido, ou em termos políticos, né, ou em termos literários. Em termos literários, ele dizia as suas preferências, né, emitia uma ou outra opinião sobre tal ou qual escritor, né? Às vezes dizia, não, isso aí não escreve bem. Mas quando merecia o elogio, ele fazia, né, esse elogio. Então, e assim, durante muitos anos, né, porque ele era acusado de ser, digamos assim, um deputado Copa do Mundo, né, que vinha daqui, vinha para de 4 em 4 anos. Mas não, aquilo era conversa dos adversários, porque todo ano ele estava aqui, né? Todo ano ele estava aqui. Agora, como não era tempo de política, não havia, digamos assim, discurso a fazer. Mesmo assim, vez por outra, ele ocupava nesse tempo não havia rádios diárias, né? Ele ocupava a difusora de Manelino, né? Aquela cadeia de alto-falantes, né? Situada em diversos bairros, e fazia uma breve proclamação, né? Uma breve prestação de contas, né, de suas atividades no Congresso em favor da Paraíba, do Brasil e de Patos. Certo? Então, durante muitos anos eu me acostumei a isso, daí porque tive essa inspiração de escrever não só esse volume aqui, que é um volume sobre a atividade parlamentar dele, né? Mas o volume, o primeiro de sua biografia, né? Que é cujo segundo volume eu estou
terminando. Muito bacana. Doutor Flávio, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade. O senhor está esses dias aqui na cidade de Patos, veio participar do processo eleitoral, participar também de algumas atividades que aconteceram recentemente, dos 100 bibliófilos. Então, quero dizer que é um prazer poder estar dividindo esse espaço com o senhor, com toda a conversa em relação à sua contribuição à nossa cultura, à nossa história, à sua contribuição educacional. E quero dizer que é um prazer para a Fundação Hernando Sátiro poder contar com a sua contribuição, com o seu apoio, dizer que o senhor sempre será muito bem recebido na Fundação Hernando Sátiro, que também é a sua casa. Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que acompanharam esse bate-papo muito bacana aqui com o Dr. Flávio Sátiro, e dizer que acho que o programa Fundos Cultural está muito feliz, por ter dado certo. E eu quero deixar os microfones abertos, para que o senhor possa ficar à vontade e fazer as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao programa Fundos Cultural esta oportunidade dele participar, com esse agradável, essa agradável conversa, esse tete-a-tete com o seu mentor principal, que é Desmar, e ao mesmo tempo que agradeço, eu parabenizo a Fundação, parabenizo o programa, parabenizo a TV Sol, que é esse verdadeiro baluarte da comunicação social em Patos, e também contribuindo para a dinamização cultural das Espinharas. Então, parabéns à TV Sol, parabéns a Desmar, parabéns ao programa e parabéns à Fundação Hernando Sátiro. Muito obrigado. Bom, você acompanhou mais uma edição do programa Fundos Cultural. Quero aproveitar para mandar um abraço para a presidente da Fundação Hernando Sátiro, nossa querida Milena, mandar um abraço para toda a equipe técnica que está aqui, nosso querido Denis, Valdemir, Felipe, todo o pessoal da Fundação Hernando Sátiro, da TV Sol, todos vocês que nos acompanharam também pela Brisa TV e também pela Rádio Tabajara. Então, na próxima terça-feira, estaremos juntos novamente em mais uma edição do programa Fundos Cultural. Valeu, gente! O governo da Paraíba investe cada vez mais na modernização da saúde. Por isso, cuida melhor da nossa gente. Hoje, os hospitais estão informatizados e equipados. Isso ajuda a salvar vidas. Com o Projeto Omar, todos os hospitais da rede estadual estão se conectando e compartilhando o histórico de cada paciente. O atendimento ficou mais rápido e preciso porque todas as informações do paciente já acharão no sistema. Aí sim, este é o cuidado do governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. A Central da Construção está com preços imperdíveis. Acompanha, porque a cidade de Patos nunca viu ofertas como essa. Tem forro PVC da Plasnog por apenas R$ 24,49 à vista. Treliça da Gerdau com tamanhos diferentes naquele precinho central. Fica de olho aqui na tela. Tem tubo PVC da Amanco naquele precinho central que a gente adora por R$ 78,99 à vista. Arame farpado da Gerdau por R$ 359,90 à vista. Quer adquirir uma das nossas ofertas? É muito fácil. Entre em contato através do 3421 3462 ou acesse o QR Code que está aqui na tela.
Nós somos a loja mais completa da região e estamos localizados na Rua Peregrino de Carvalho, 381, no centro de Patos. Central da Construção, tudo em um só lugar. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.